Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, do Deus Criador dos céus e dessa imensa terra. Estou mais uma vez nessa casa de oração chamada por Cristo Jesus, e eu me encontro no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, que diz assim: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia e nem com falsidade de palavra, falsificando a palavra de Deus. O que é que eu entendo aqui? Era Paulo falando para os seus discípulos, que não falsificasse a palavra de Deus, rejeitasse aquelas coisas que por acaso, se praticássemos, viria vergonha. Então nós temos que andar reconciliáveis, nós temos que andar em retidão, em santidade, sim, para que não venhamos ter vergonha da nossa vida, do nosso modo de viver, para que ninguém aponte a nós os nossos maus feitos, os nossos feitos, se forem maus, e nunca rejeitar o Evangelho, nunca rejeitar a palavra de Deus, andando sempre sem astúcia, e nem falsificando a palavra de Deus. Eu tenho visto pessoas que pregam a palavra de Deus, ela falsifica a palavra. A palavra está dizendo algo muito sério, mas elas começam ali para agradar a muitos que estão à sua volta, a muitos dos ouvintes, e elas fazem ali um bem bolado, sabe? Que fazem um bem bolado assim que parece até verdadeiro, mas não é. A palavra de Deus está falando aquela verdade espiritual, aquela verdade para a vida com Deus, para uma vida reta diante do Senhor, mas muitos são os que adulteram a palavra de Deus. Muitos são que eles andam com astúcia, pensando que é sabedoria, mas não é sabedoria, é astúcia, certo? E estão ali falsificando a palavra de Deus, estão ali distorcendo a palavra de Deus, e são muitos os que estão sendo enganados nesse mundo, nesses tempos de hoje. E diz assim: e assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Aqui Paulo estava dizendo, recomendamos a todos os homens, os seres humanos, que andem com consciência, que andem na presença de Deus, nos bons feitos, nas boas obras, pela manifestação da verdade. Aí muitos ficam dizendo hoje, porque Paulo disse que a salvação não são pelas obras, mas sim pela fé em Cristo, pela fé no Filho de Deus que morreu para nos salvar. A salvação é pela fé. Mas pela fé nós obramos o bem. Pela fé que somos salvos por Cristo, aí nós obramos o bem, sabendo que já estamos salvos em Cristo, sabemos que estamos em Deus e só estamos debaixo da sua mão potente, só estamos debaixo da sua bênção se estivermos sim obrando o bem. É isso que as pessoas não entendem, mas são muitos os que estão como comichão nos ouvidos, como diz a palavra, estão falsificando a palavra, dizendo que não precisa mais obrar o bem, porque Jesus já morreu por nós, Jesus já é a nossa graça, Jesus já nos salvou. Sim, Ele pagou o preço que antes tínhamos com Deus, Ele nos religou a Deus, Ele nos restaurou para Deus, Ele nos fez ser
reis e sacerdotes, ele nos fez ser chamado filho de Deus. Mas pelo que eu sei, filho de Deus obra o bem. Então, as obras boas, né? Aí diz, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para com que os que se perdem, está encoberto. O nosso evangelho é o evangelho de Cristo, as boas novas do Senhor, as boas novas quais Cristo disse lá, onde está escrito no livro de Marcos 16, ide a todo mundo e pregue o evangelho, pregue as boas novas, o evangelho verdadeiro, que eu morri por eles, pregue que eu já os resgatei para o Pai, pregue que de agora por diante, do ano 2021, né? Ano 2000, quando Cristo morreu, né? Há 2021 anos atrás, ele disse, de agora em diante, pregue para as pessoas que não precisa fazer mais nada, já estão salvos em mim. Mas é isso que está escondido em Cristo. A nossa salvação está escondida em Cristo. Então nós temos que obrar o que Cristo obrou, fazer a obra de um filho de Deus, né? Aí diz assim, mas se o evangelho está encoberto, diz, nos quais o Deus deste século, o Deus desse mundo, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos. Satanás é o Deus desse mundo, o Deus desse século, está cegando o entendimento dos incrédulos, para que não venham entender e conhecer o evangelho da verdade, como está dizendo aqui, ó, pela manifestação da verdade. Mas se esse evangelho de Cristo está encoberto para os que não vão se salvar, porque os que não vão se salvar é os que estão com entendimento tampado, fechado para a palavra de Deus, que foi o Deus desse século, como está dizendo aqui, ó, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho, para a glória de Cristo em Deus, e que é a imagem de Deus. Então o príncipe desse mundo, o principado desse mundo, né, o Deus desse século, Deus desses tempos, né, que as pessoas buscam, que as pessoas adoram, as pessoas vivem querendo viver a vida, né? Isso não é vida, isso é morte. Então ele tampou o entendimento de muitos. Ele tampou o entendimento de muitos. Para quê? Para que não viesse resplandecer a luz de Cristo para com todos. E a vontade de Deus é que todos creiam, aceitem a sua palavra, entendam a sua palavra, para que se salve. Amém? E assim eu me despeço com a paz de Deus, que excede todo entendimento.